Vida Saudável. Oferecimento Home Care Unifísio. Da nossa família para a sua. No Vida Saudável de hoje nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos. E esse tipo de relacionamento, ele pode ser entre casais, amigos, colegas de trabalho. Bom, nós convidamos o psicólogo Danilo Camuri, que é terapeuta cognitivo comportamental, para entender melhor sobre esse tema. Então, seja bem-vindo aqui, Danilo, ao Notícia da Manhã e ao Vida Saudável. Muito obrigado, Yara. Muito obrigado a todos os telespectadores. E é uma maravilha de poder conversar sobre esse tema tão importante nesse momento, nesse pós-pandemia que nós estamos vivendo. Como que a gente pode caracterizar um relacionamento tóxico, Danilo? Bom, um relacionamento tóxico ou abusivo, né, são termos inclusive similares, eles provocam um certo sofrimento no outro, né, como você falou, relacionamento entre amizades, namorados, né, enfim, casais, enfim, isso pode produzir certo sofrimento no outro, especialmente quando acontecem agressões físicas, agressões verbais, psicológicas, abusos patrimoniais, né? Isso, às vezes, é mais comum em relações conjugais, mas também a gente observa em outros tipos de relações, como amizade, familiares, né? E as relações tóxicas, elas produzem certo mal-estar, produzem sofrimento, adoecem o outro. É um sentimento tóxico, gente. É aquele sentimento que te faz mal, que te deixa com o coração apertado. É assim, Danilo? Deixa tanto com o coração apertado, quanto muitas vezes por conta de outras vulnerabilidades que a pessoa já tem. Por exemplo, algumas pessoas têm muita dificuldade de se posicionar, de serem, tecnicamente, como a gente fala, serem assertivos, né? Dizerem não, se posicionarem, falarem sobre quando algo está magoando, quando algo está doendo na pessoa. Então, algumas pessoas, elas se calam diante dos ataques, vamos dizer assim. E isso acaba só retroalimentando o processo. Vamos colocar aqui alguns sinais que eu acho que vai ficar mais didático aqui para o nosso telespectador entender um pouco melhor como identificar, né, esse relacionamento tóxico. Vamos lá, excesso de ciúme e controle, falta de honestidade, comunicação agressiva, abusos financeiros, estresse constante, impedimento para manter outros relacionamentos. Tem mais? Olha aí, a pessoa te diminui, não te apoia, sentir medo de conversar com o outro, falta de respeito às suas individualidades e a pessoa sempre promete melhorar. Quer pontuar alguns desses sinais? É muito comum, assim, o que a gente fala do ciclo de um relacionamento abusivo, né? Ele começa geralmente num aspecto da tensão entre ali, vamos botar um casal, por exemplo, né? Uma certa discussão, né? Às vezes com muito ciúme, às vezes com muita, né, proibições, e acaba que isso gera um conflito. Acaba, às vezes, acontecendo uma agressão de fato física ou psicológica, e depois, quando termina essa parte, né, as pessoas, elas acabam entrando no que a gente chama de lua de mel, né? Pede perdão, diz que vai melhorar, que vai mudar, que nunca mais vai acontecer, mas logo depois volta a acontecer tudo de novo. É muito comum nós observarmos que em uma relação abusiva, os atos abusivos acontecem várias e várias vezes. Mesmo com as pessoas com boas informações, um grau de instrução interessante, às vezes uma condição socioeconômica interessante, mas elas permanecem nas relações abusivas. Aí é onde os pesquisadores da psicologia estão avançando para entender o porquê disso. Por que as pessoas não conseguem sair? Por que as pessoas não conseguem sair, né? Um programa como esse que está acontecendo aqui é muito importante para levar informação à população, contudo precisa de um segundo passo. Esse segundo passo, ele acontece num consultório terapêutico, de um psicólogo, junto com um psiquiatra também, para trabalhar as demandas emocionais que fazem as pessoas permanecerem em relações abusivas, mesmo sabendo que a relação é abusiva. Como, por exemplo, muitas pessoas sabem, né, os malefícios do cigarro, mas continuam fumando, das drogas, mas continuam usando. Por quê? Porque elas não conseguem sair por outros aspectos, da dependência química, fisiológica, psicológica. No mesmo caso dos relacionamentos também. É como se fosse uma dependência ali. Seria uma dependência emocional? Porque a gente está falando de uso de drogas, seria uma dependência química. Seria uma dependência emocional do outro? Uma dependência emocional também. Às vezes há uma dependência financeira, né, uma dependência para manutenção da própria vida. E aí isso precisa de outros fatores, como rede de proteção, políticas públicas e outros aspectos. Mas algumas pessoas já têm isso, mas mesmo assim não conseguem sair justamente por conta, né, do que a gente chama do apego, do vínculo que a pessoa estabelece com aquele outro, né? Às vezes a dor da separação para essa pessoa é maior do que a dor de estar dentro de um relacionamento. Que quando ela se afasta do relacionamento abusivo, ela sente muito. Muitas pessoas têm episódios de ansiedade, pânico, de depressão,
Por isso que o ambiente, né, do cuidado psicológico e psiquiátrico é tão importante nesse momento. Porque o que a pessoa faz? Ela começa a sofrer tanto que ela tem a tendência de voltar para aquele relacionamento. É por isso que as amigas, os amigos falam, poxa, mas você voltou, a gente falou, olha só, tem fotos, tem isso, tem marcas, tem boletim de ocorrência, mas você continua voltando. Porque a tendência é voltar. Porque o sofrimento é muito grande. Mais fácil voltar do que separar. É, porque tem uma dor muito grande. Mas é possível, sim, com cuidados específicos de profissionais capacitados, né? Danilo, para a gente encerrar um pouco aqui a nossa conversa, mas vamos lá. É importante que a pessoa tenha a sua individualidade, que ela identifique, porque às vezes a pessoa tem um relacionamento tão longo com o outro que ela não sabe mais o que é o dela, o que é a vontade dela e o que é a vontade do outro, o que é o gosto musical dela, o que é o gosto alimentar dela, porque acaba misturando, né, por conta desse relacionamento. Gente, quando eu estou falando relacionamento, às vezes é de amizade, porque às vezes você quer se firmar, não, para o outro gostar de mim, então eu vou dizer que gosto do que ele gosta, né? Ou começo a gostar do que o outro gosta. Então, isso é importante que a pessoa mantenha a sua individualidade e coloque realmente uma barreira, dizer assim, essa sou eu. Esse passo ele é muito importante, muito saudável, mas infelizmente algumas pessoas não conseguem. Por que algumas pessoas não conseguem? Por toda a sua história de vida, padrão comportamental aprendido. Algumas pessoas aprenderam que a melhor estratégia para elas se vincularem com alguém é elas se submeterem ao outro, elas agradarem compulsivamente ao outro. Isso é um padrão de aprendizagem. No ambiente terapêutico, no consultório psicológico, nós trabalhamos justamente esse ponto, para que a pessoa possa aprender essa individualidade. Ok, então, muito obrigada, Danilo. Acho que a gente tem que voltar aqui, né, para a gente falar mais sobre essas questões emocionais, porque realmente é uma demanda muito grande nesse momento pós-pandemia. Então, acho que está todo mundo com muita demanda emocional. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Como foi difícil trazer esse profissional aqui para a gente, viu? Muito obrigada. Prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço. Espero voltar em breve para continuarmos falando sobre isso. A gente tem que embarcar com um mês antes, porque a sua agenda é muito cheia, né? Tá bom. Obrigada. Combinado. Tchau, Danilo. Obrigada.